Eu queria te convidar nesse momento a abrir aí a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Nos versículos de número 8 e de número 9. Gênesis, capítulo 3, versículos 8 e versículos 9. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa noite, meu Pai, clamar ao Senhor, clamar a Tua presença neste lugar. Senhor, eu quero te pedir, meu Deus, que a Tua palavra possa encontrar os nossos corações nessa noite e que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, sair daqui deste lugar, meu Deus, cheios da Tua unção, cheios da Tua graça, cheios do Teu amor. Que a Tua palavra, Senhor, nessa noite possa encontrar lugar em cada um dos nossos corações e que ela possa, meu Deus, cumprir aquilo pela qual ela foi enviada. Que ela possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, trazer transformação, trazer, ó Deus, esperança e convicção daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Então nós lemos aqui uma história muito conhecida por todos nós, onde nos relata o momento em que o Senhor Deus passeava pelo jardim, e naquele momento Adão e Eva estavam escondidos do Senhor em meio às árvores. Eles se esconderam do Senhor porque estavam nus, mas eles reconheceram que estavam nus depois do pecado, depois de terem desobedecido o Senhor Deus. O ser humano é a coroa da criação. Nós fomos feitos por Deus à sua imagem e semelhança. E depois de nos ter havido criado todas as coisas, Deus fez a mim e a você, fez o homem, com o propósito de se relacionar conosco. O propósito pelo qual Deus criou o homem foi para que ele se relacionasse conosco. E ali naquela época, no jardim do Éden, Deus passeava pelo jardim todos os dias, na viração do dia, e se relacionava pessoalmente com Adão e Eva. Porém, após terem cometido aquele desatino, aquele erro de terem desobedecido ao Senhor, os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus e eles se esconderam. E eles, naquele momento, saem do lugar de onde o Senhor Deus os quisera colocar. E esse é o tema da mensagem que eu trago nessa noite. Você está aonde Deus quer que você esteja? Pergunte aí para o seu irmão: meu irmão, você está aonde o Senhor quer que você esteja? Quando o pastor Daniel me deu a oportunidade de trazer essa palavra nessa noite, eu comecei a buscar do Senhor, eu pedi ao Senhor que me trouxesse alguma palavra, me trouxesse algo para compartilhar com os irmãos nessa noite, e essa pergunta começou a arder no meu coração: você está aonde eu quero que você esteja? Nós, como igreja do Senhor, estamos aonde o Senhor Deus quer que nós estejamos? Então, depois que o homem comete o pecado, depois que o homem comete esse desatino, ele sai da presença do Senhor. E aí ele começa a se tornar um especialista em sair do lugar onde Deus o colocou. Nós, infelizmente, nos tornamos especialistas em sair de onde Deus quer nos colocar. O Senhor, Ele tem um lugar, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um projeto para cada um de nós,
mas nós, por vezes ou outras, nos saímos do lugar onde o Senhor nos colocou, nós saímos da rota que o Senhor preparou para nós. E aí lá no versículo 9, Deus pergunta ao homem: onde você está? O Senhor tinha um encontro marcado com Adão e com Eva ali todos os dias. O Senhor, ele tinha um compromisso com aqueles dois ali no jardim do Éden todos os dias, na viração do dia. E num belo dia, quando Deus passeava pelo jardim e ele não encontram Adão e Eva, e ele pergunta: aonde vocês estão? Então na Bíblia nós temos diversos relatos de homens e mulheres que, por não estarem no lugar onde Deus os colocou ou onde Deus os projetou para estar, acabam vivendo situações que poderiam ser totalmente diferentes se eles estivessem no centro da vontade de Deus. Se eu e você tivéssemos a oportunidade aqui nessa noite de testemunhar de coisas ou de situações que nós passamos por não estarmos na presença do Senhor ou por não fazermos aquilo que o Senhor queria que nós fizéssemos, muitos de nós aqui teríamos vários e vários motivos ou situações onde realmente nós vivemos algo que nós não queríamos ou que não estava projetado pelo Senhor para as nossas vidas, pelo simples fato de não estarmos aonde o Senhor nos colocou para estar. E o que nos tira do lugar certo? O que nos faz sair do lugar de onde o Senhor nos plantou? O que nos faz sair do caminho pelo qual o Senhor trilhou e projetou para nós? Hoje pela manhã, muitos de nós estávamos aqui, nós ouvimos uma palavra muito impactante da nossa irmã Rayane, que nos trouxe a revelação daquilo que são as respostas que nós devemos dar para as insinuações do inimigo às nossas vidas, a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor, ele tem planos de paz, o Senhor tem planos de vitória, o Senhor tem um projeto e um propósito muito bem definido para cada um de nós. Mas por vezes, Satanás, ele tenta insinuar aos nossos ouvidos palavras de dúvidas, palavras de mentira, palavras que nos fazem, às vezes, sair do foco e sair da presença do Senhor. E aí hoje pela manhã ela nos trouxe respostas que nós devemos dar a essas insinuações do inimigo. E eu quero continuar nesse mesmo tema, eu quero continuar nessa mesma linha de raciocínio, para que a gente possa entender o que nos leva a sair do caminho, o que nos leva a sair do propósito para o qual o Senhor nos designou. Amém? Então, quando nós lemos a parábola do semeador, Jesus nos ensina sobre como a situação do solo do nosso coração determina o fruto ou que será produzido por nós, e se estamos realmente, verdadeiramente no caminho e no propósito para o qual o Senhor nos chamou. Nós vamos ler aqui a parábola do semeador, que todos nós conhecemos, ou a maioria de nós conhecemos, e nós queremos extrair daqui alguns conceitos que nos fazem entender motivos pelos quais nós saímos da presença ou do caminho do Senhor. Não precisa abrir. Lucas capítulo 8, versículo de 5 ao 15, nos diz da seguinte forma: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não tinha umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significavam aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho
são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Vamos parar por aqui. Então, primeiro tipo de solo, primeiro tipo de coração, é aquele coração que recebe a palavra de Deus, mas o diabo vem e tira a palavra do seu coração para que não creia e para que não seja salvo. Infelizmente, no decorrer da nossa caminhada cristã, muitas das vezes o nosso coração ele perde a sua fertilidade. E aí o nosso coração ele pode se assemelhar a esse tipo de solo, ao solo que está à beira do caminho. E a palavra do Senhor vem, as promessas do Senhor vêm, as direções do Senhor vêm, os propósitos e os preceitos do Senhor são ditos ao nosso respeito. A palavra do Senhor nos diz ao nosso respeito coisas que vão acontecer conosco. Porém, o diabo, ele tira a palavra do nosso coração para que a gente não creia e para que a gente não seja salvo. Então, esse é um tipo de coração que não tem essa firmeza. Quando recebemos uma palavra, quando recebemos uma orientação, quando recebemos uma direção do Senhor, o diabo facilmente tira essa palavra do nosso coração. Jesus continua dizendo: as que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Então aqui é um segundo tipo de solo, um segundo tipo de coração. Aquele que recebe a palavra no seu coração, ela chega a germinar, porém ela não cresce, porque ela não tem raiz. Cremos durante algum tempo, mas nós desistimos na hora da provação. E muitas das vezes a provação, o caminho da provação, o caminho pelo qual nós passamos, vão existir provações, vão existir lutas, vão existir dificuldades, e cabe a nós, como servos de Deus, como crentes no Senhor, como tementes ao Senhor, transpormos essas dificuldades e não desviar do caminho. Às vezes, as dificuldades, as tribulações, as provações, as pedras que se colocam diante de nós são grandes demais, são difíceis demais para que nós possamos passá-las e nós então decidimos mudar a nossa direção. E não é esse o ensino, não é esse a vontade, não é esse o propósito para o qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para avançar. O Senhor nos chamou para passar por cima das dificuldades. O Senhor nos chamou para vencer toda e qualquer situação que se coloca em nossa frente. A palavra do Senhor nos diz que não há provações maiores do que nós possamos suportar. E que juntamente com a provação, o Senhor nos providencia o escape. Então, meu irmão, creia nisso. Creia que as provações, creia que as dificuldades, elas não podem fazer com que eu e você saiamos da rota, saiamos do caminho, saiamos do propósito para o qual o Senhor nos chamou. Se o Senhor nos permitiu passar por um caminho que vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter provação, creia que o Senhor ele está conosco e Ele vai nos fazer transpor cada uma dessas situações. Amém? Continuando, Jesus explica a parábola aos seus discípulos e aquelas pessoas que estavam ali. Continuando, ele diz: as que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Então aqui nós vemos mais um tipo de solo, mais um tipo de coração que, infelizmente, não consegue frutificar e não consegue exercer o chamado, o propósito e a vocação para a qual o Senhor nos chamou. A semente cai entre os espinhos e elas são sufocadas pelas preocupações e pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. E aí o seu fruto não amadurece. Quantas e quantas vezes nós, como servos do Senhor, como os crentes em Deus, como praticantes da palavra, recebemos uma orientação do Senhor, recebemos uma direção do Senhor,
recebemos no nosso coração aquela palavra, e aquela palavra ela começa a brotar no nosso coração, a gente se alegra naquilo, a gente crê que aquele propósito é do Senhor, a gente crê que nós vamos colher aquele fruto, mas aí as preocupações do dia a dia vêm, mas aí as adversidades aparecem, os prazeres da vida aparecem, as preocupações com aquilo que é secular começa a sufocar o propósito de Deus nas nossas vidas. E quando isso acontece, o propósito de Deus, ele se diminui. O propósito de Deus, ele vai ficando escondido entre os espinhos até o momento em que ele morre e não amadurece. Então, Jesus, quando ele ensina essa parábola ali aos seus discípulos, ele quer mostrar, ele quer colocar no coração dos discípulos, ele quer pregar aos seus discípulos dizendo que nós não devemos deixar com que as preocupações desse mundo, com que os prazeres desse mundo, com que as riquezas desse mundo sufoquem aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Isso no nosso mundo atual é muito evidente, né? Nós vivemos num mundo muito acelerado, nós vivemos num mundo muito agitado, onde o ter, onde o conquistar, onde o possuir é colocado na nossa mente, é dito aos nossos ouvidos diariamente que nós precisamos ser bem-sucedidos, que nós precisamos ser ricos, que nós precisamos comprar isso ou aquilo, e nessa ganância e nessa correria do dia a dia, tudo aquilo que é externo começa a sufocar aquilo que verdadeiramente importa, que é os planos, o projeto e a palavra do Senhor no nosso coração. Amém? Em outra parábola contada por Jesus, nós temos a situação do filho pródigo, que se deixou contaminar pelos prazeres momentâneos desse mundo, em detrimento ao plano geral e perfeito que o Pai tem para nós. Nós não vamos ler essa passagem, mas todos nós conhecemos também a parábola do filho pródigo, que aquele filho, antes do pai dele morrer, ele pede ao seu pai a sua parte na herança, e ele consome tudo aquilo que o pai dele construiu durante a vida e que dividiu para os seus filhos. Ele consome tudo aquilo que o seu pai o deu, vivendo dissolutamente, vivendo uma vida desregrada, vivendo uma vida ao seu bel prazer e vivendo uma vida voltada para satisfazer os seus desejos pessoais. Quando nós temos na nossa vida, quando nós temos essa intenção de viver a nossa vida de acordo com a nossa vontade, satisfazendo os desejos da nossa carne, satisfazendo os desejos do nosso coração, satisfazendo os desejos momentâneos desse mundo, nós deixamos de, muitas vezes, vivenciar o plano maior do Senhor para nós, de vivenciar o plano geral do Senhor para nós. Como eu disse anteriormente, o caminho, ele é cumprido, o caminho que nós estamos percorrendo nessa terra é um caminho longo, é um caminho estreito, é um caminho difícil, e que muitas das vezes nós, para vivermos com uma carga mais fácil, para vivermos de uma maneira mais fácil, nós abrimos mão de viver o propósito do Senhor, nós abrimos mão de viver aquilo que o Senhor tem para nós, para viver aquilo que nós acreditamos que naquele momento vai ser mais satisfatório para nós. Nós trocamos uma vida com o Senhor, nós trocamos uma vida de intimidade com o Senhor, nós trocamos uma vida de comunhão com o Senhor, muitas das vezes por um momento ou por uma situação momentânea, um prazer momentâneo, que infelizmente vai nos fazer desviar do foco e da rota que o Senhor tem para nós. No livro de Tiago, no capítulo 4, essa parte eu quero ler com vocês. Tiago, ele nos ensina sobre como a amizade com o mundo, a cobiça e as paixões terrenas nos tornam inimigos de Deus. Pedimos e não recebemos da parte de Cristo porque pedimos mal para satisfazer os desejos carnais. Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 4 diz o seguinte: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam
coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então Tiago ele vem complementar exatamente o que a parábola do filho pródigo nos diz e o que a parábola do semeador também nos diz. Que infelizmente os prazeres desse mundo, as atribuições desse mundo, as coisas terrenas, elas são os grandes causadores de nós, muitas das vezes, desviarmos o nosso foco daquilo que o Senhor tem para nós. Vocês não veem que as paixões que guerreiam dentro de vocês cobiçam coisas, mas não a têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Tudo isso está ligado aos desejos carnais, tudo isso está ligado aos desejos naturais, tudo isso está ligado ao natural, tudo isso está ligado ao mundo cotidiano que nós vivemos, onde, novamente eu repito, o ter, o ser, o conquistar, as coisas desse mundo fazem com que muitas das vezes nós saiamos do foco, saiamos daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E quando nós saímos do foco, quando nós saímos do caminho, quando nós saímos do projeto, do propósito para o Senhor, do Senhor para as nossas vidas, isso nos causa um prejuízo muito grande. Nós perdemos tempo, nós perdemos intimidade, nós perdemos comunhão com o Senhor, nós perdemos momento em que nós viveríamos com o Senhor, nós perdemos momento que nós poderíamos passar na presença de Deus, nós perdemos experiências com o Senhor, nós perdemos interações com Deus, nós causamos um prejuízo ao reino de Deus aqui na terra. Nós fomos chamados e fomos convencionados, como o pastor Anderson leu agora há pouco, somos embaixadores de Cristo aqui na terra. O embaixador ele tem como função, ele tem como primícia representar uma nação frente à outra. Nós temos aqui na terra a missão de representar Cristo para esse mundo. Nós temos a função de ser sal e de ser luz nesse mundo tenebroso. Nós temos a missão de trazermos paz, de trazermos esperança, de trazermos boas novas àqueles que estão perdidos em trevas. Como o irmão Alan também disse agora há pouco, nós precisamos de paz. Nós vivemos um momento em que os nervos estão à flor da pele, onde qualquer coisa é motivo para briga, onde qualquer coisa é motivo para discussão, é motivo para desentendimento, né? Estamos todos muito tensos, estamos vivendo um momento de muita tensão, mas nós, como embaixadores de Cristo aqui na terra, devemos trazer paz, devemos ser portadores das boas novas de Cristo, devemos ser portadores das boas novas do Evangelho, devemos trazer novidade de vida àqueles que estão ao nosso redor, devemos trazer novidade de vida àqueles que precisam, que carecem de uma palavra, que carecem de uma palavra de paz, de uma palavra de amor. Mas quando nós saímos do foco, quando nós saímos da presença de Deus, nós deixamos de fazer isso. Nós, infelizmente, escondemos a nossa carteira de embaixador. Nós escondemos o propósito para o qual o Senhor nos chamou. E trazemos prejuízo para o reino de Deus. Porque onde nós estamos plantados, onde o Senhor colocou a mim e a você, é uma terra fértil para que eu e você falemos do amor de Cristo. É uma terra fértil para nós plantarmos o amor de Cristo ali onde nós estamos. O Senhor nos dá a oportunidade diariamente de conviver com pessoas que não conhecem o amor de Cristo, que não vivem o amor de Cristo, que não vivem
as promessas que o Senhor tem para nós. E nós somos os embaixadores de Cristo, nós é que detemos essas boas novas, nós somos os trabalhadores da seara. Mas quando nós vivemos as cobiças, quando nós vivemos as paixões terrenas, quando nós vivemos em busca do prazer momentâneo, quando nós vivemos em busca de satisfazer a nossa carne, em detrimento de fazer a vontade do Senhor, nós infelizmente estamos trazendo um prejuízo muito grande para o reino de Deus aqui na terra. Deixamos de ser luz, deixamos de ser sal. A palavra diz que o sal, se ele perde o seu sabor, ele não serve mais para nada, a não ser para ser pisado. A luz, se ela perder a sua claridade, se essas luzes aqui forem desligadas, elas perdem o seu significado, elas perdem a sua função. Então, se eu e você perdemos o sal, perdemos o sabor do sal, se eu e você perdemos a luminosidade que é característica da luz de Cristo, nós deixamos de fazer a diferença aonde o Senhor nos colocou. E o Senhor, eu repito, nos colocou em lugares para que nós possamos fazer a diferença nessa geração. O Senhor nos colocou em lugares para que nós pudéssemos fazer a diferença na vida das pessoas. O Senhor nos colocou em lugares onde eu e você somos portadores das boas novas e nós podemos declarar a paz de Cristo aonde quer que nós estejamos. Amém? Porém, a boa notícia é que ainda dá tempo de sair do lugar do erro, de sair do lugar errado e voltarmos a andar e a estar aonde Deus quer que de fato nós estejamos. Olha o que Tiago diz no mesmo capítulo 4. A partir do versículo 7, ele nos diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aqui está a chave para que eu e você, se porventura em algum momento, sairmos do foco, sairmos da linha, sairmos do projeto, sairmos do trilho que o Senhor tem para nós. O apóstolo Tiago, ele nos traz essa orientação: submetam-se a Deus. Submeter a Deus nada mais é do que reconhecer o senhorio do Senhor nas nossas vidas. É reconhecer quem é o Senhor nosso Deus. Quando nós de fato nos submetemos ao Senhor, nós estamos declarando ao Senhor: Senhor, faça na minha vida, faça na minha casa, faça de mim aquilo que o Senhor tem que fazer. Faça de mim aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Nós temos esse poder, nós temos essa autoridade de resistir ao diabo. Quando a Rayane pregou aqui de manhã, ela conjecturou como deveria ser a resposta de Eva para a serpente, quando ela orientou Eva a comer do fruto proibido. Então ela tinha que trazer à memória que o Senhor Deus é o suficiente, que o Senhor Deus é tudo para ela, que dela não precisava de mais nada. Ela tinha que ter resistido ao diabo, e ele fugiria dela. E hoje, nos mais diversos momentos das nossas vidas, o diabo tenta contra mim e contra você, ele tenta lançar setas contra mim e contra você, ele tenta lançar na nossa mente ideias, ele tenta lançar na nossa mente mentiras que vão nos fazer sair do foco e nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas Tiago, ele nos dá a receita: resistam ao diabo e ele fugirá de você. Você
nós temos o poder de resistir ao diabo. Nós temos o poder, revestidos do Espírito Santo de Deus, de resistir ao diabo. Não existe situação, não existe tribulação, não existe seta enviada pelo inimigo que eu e você não possamos resistir, no nome do Senhor Jesus. Amém? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É isso que nós devemos fazer, aproximar do Senhor, e Ele se aproximará de nós. Davi, no Salmo de número 51, ele escreve esse salmo após ele ter cometido adultério, e ele pede ao Senhor que não o expulse da sua presença. Irmão, se você puder nos ajudar, estamos seguindo para o final. Então Davi, no Salmo de número 51, ele faz uma oração ao Senhor, pedindo para que o Senhor não o expulsasse da presença dele. Dos versículos 10 ao versículo 12, Davi diz o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O capítulo de 51 de Salmos é um capítulo muito bonito, onde Davi realmente ele derrama a sua alma diante do Senhor, ele se rasga por inteiro na presença de Deus, e ele pede, ele clama ao Senhor que tenha misericórdia dele, porque ele soube, ele reconheceu o pecado que ele havia cometido. Então ele pede ao Senhor: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, e não me expulses da tua presença, e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Senhor, não me expulses da tua presença. Davi reconhecia que a presença de Deus, estar na presença de Deus, estar nos caminhos do Senhor, era algo vital para a vida dele, era algo vital para o seu caminhar, era algo vital para o seu reinado, era algo vital para ele continuar na sua caminhada. Mas por um erro, ele saiu do lugar que o Senhor tinha para ele, mas ele reconhece o seu estado de pecado, ele reconhece o seu erro diante do Senhor, ele pede, ele clama ao Senhor: não me expulses da tua presença. O Senhor, ele é misericordioso, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são as causas de eu e de você não sermos consumidos. E nós podemos chegar diante do Senhor e clamar a Ele, pedir a Ele: Senhor, não me expulses da tua presença, mas pelo contrário, Senhor, me permita entrar de volta nos teus caminhos. Me permita, Senhor, em nome de Jesus Cristo, me humilhar diante do Senhor, para que o Senhor me receba de volta aos teus caminhos, para que eu viva diante do Senhor o propósito para o qual o Senhor me chamou, o propósito para o qual o Senhor me designou, Senhor. Davi reconheceu o seu estado, Davi reconheceu que ele, pelo seu erro, saiu da presença do Senhor, mas que o Senhor tinha os braços abertos para recebê-lo de volta. Assim como o filho pródigo reconheceu o seu estado de pecado, ele reconheceu que estando com o seu pai, mesmo que fosse um dos seus empregados, ele teria uma vida muito melhor do que aquela que ele estava tendo fora dos caminhos dele. Quando nós reconhecemos que na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, há alegria, há paz, há exultação, há perdão de pecados, há resposta para a oração, quando nós reconhecemos isso, nós entendemos que não há outro lugar para nós estarmos a não ser na presença do Senhor.
Nós temos que ter essa mente, essa mentalidade de reconhecer que não existe outro lugar para que nós vivamos a não ser na presença do Senhor. Tem uma música que fala que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver mais em nenhum outro lugar. E essa tem que ser uma verdade no nosso coração, essa tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Quem de verdade, de fato e de verdade já pisou no Santo dos Santos, já experimentou a comunhão verdadeira com Deus, já experimentou viver a bondade de Deus, já experimentou viver a agradável, perfeita vontade do Senhor nas nossas vidas, não pode se contentar mais em viver fora dos caminhos do Senhor. Porém, infelizmente, muitas vezes, as situações que nos cercam, os prazeres desse mundo, tudo isso que nós dizemos há poucos momentos atrás, tentam fazer com que essa nossa percepção de estar na casa do Senhor, de estar nos caminhos do Senhor, seja melhor. Então eu quero te convidar nessa noite, meus irmãos, a se colocar de pé. E eu quero orar com você pedindo ao Senhor que traga ao nosso coração nessa noite a paz de Deus que excede todo entendimento, mas que acima de tudo, que o Senhor Jesus traga nessa noite à nossa mente, ao nosso coração, a ciência, o entendimento de que na presença do Senhor é o melhor lugar para nós estarmos. Viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor deve ser o nosso princípio de vida, deve ser a nossa busca incessante nesses dias, deve ser a nossa busca incessante durante todos os dias. 2023 precisa ser um ano onde nós vamos viver plenamente no caminho do Senhor. Nós não podemos mais perder tempo recalculando a rota. Quem já usou aqui o aplicativo Waze lá, aqueles aplicativos de GPS, quando você perde uma entrada, quando você erra o caminho e ele vai recalcular a rota, você perde tempo, você tem que dar mais volta e você vai gastar mais tempo para chegar no ponto aonde você quer chegar. O Senhor tem um ponto, o Senhor tem um destino, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um alvo bem definido para mim e para você nesse ano. O Senhor, Ele tem um propósito para mim e para você, para nós cumprirmos nesse ano. Porém, se nós errarmos o caminho e tivermos que recalcular a rota, nós vamos demorar mais tempo para chegar lá. E infelizmente nós vamos deixar de viver a plenitude do Senhor para as nossas vidas. Então que esse ano de 2023 verdadeiramente seja um ano de cumprimento de propósito nas nossas vidas. Que esse ano de 2023 seja um ano em que eu e você, essa igreja, esse ministério, vai viver a plenitude dos propósitos do Senhor para as nossas vidas. Temos propósitos específicos para cada um de nós, Deus nos trata de maneira específica, mas tenha certeza, meu irmão, tem um caminho para você percorrer, tem um caminho para você andar durante esse ano, tem um caminho até você chegar no alvo. Que nós possamos nesse ano viver todos os dias nesse caminho. Se porventura em algum momento alguma coisa se colocar diante de nós, alguma pedra se colocar diante de nós, que nós possamos passar por cima dela, que nós possamos transpor as barreiras, transpor os obstáculos, mas em nenhum momento desviar do caminho para o qual o Senhor nos chamou. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti nesse momento. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor traga a nós, ó Deus, traga a nossa mente, traga ao nosso coração nessa noite a esperança, a expectativa santa de viver, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, os propósitos para o qual o Senhor nos chamou e nos convencionou. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem planos e projetos para nós. A Tua palavra nos diz, ó Deus, lá no Salmo de número 139, de que antes, ó Deus, de sermos uma massa informe no ventre da nossa mãe,
o Senhor já tinha predestinado, escrito todos os nossos dias. Pai, queremos viver os propósitos do Senhor para o nosso tempo. Queremos, ó Deus, verdadeiramente, Senhor, sermos chamados pelo Senhor para viver, ó Deus, de forma esplêndida nesse tempo, viver, ó Deus, de forma, Senhor, eficaz, cumprindo os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Senhor, traga essa expectativa santa a cada um de nós nessa noite. Traga, meu Deus, aos nossos corações essa chama. Faça arder de novo essa chama no nosso coração, de vivermos os nossos dias na presença do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.